todos, eu sou Marcelo Vieira, estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Nossa Evolução. Este programa que tem como objetivo trazer essa parte super importante do nosso processo, essa parte super importante do Espiritismo, que é o nosso processo evolutivo. Então, o tema de hoje é tarefa energética pessoal. O que seria essa tarefa energética pessoal? Nós sabemos que no universo só existem dois elementos, energia e consciência, né? Essa nossa capacidade de pensar, de perceber a realidade. A matéria, ela é uma consequência ou é uma vibração da energia. Então, alguns teóricos dizem que existe a energia e a matéria, mas a matéria é uma derivação da energia. E a consciência, que somos nós, manifestados aqui, que compreendemos essa realidade. Passamos aí por vários estágios, não é? Desde controlar ou estar em um corpo vegetal, hoje em um corpo animal, em um animal um pouco mais restrito e hoje em um corpo animal um pouco mais aperfeiçoado. E essa nossa capacidade de nos manifestar, né, nos dá uma série de vantagem evolutiva. A nossa capacidade de armazenar conhecimento, de aprender, de interagir, de prever as consequências, as coisas, nos possibilita um processo evolutivo. O Espiritismo tem como pilar, né, a reencarnação, ou seja, ou multi-existencialidade ou série existencial. Nós temos, ou somos, ou participamos de uma série de existências. Então, essa minha forma corporal, como eu me manifesto hoje, também é fruto das consequências de todas as minhas outras formas e existências, né? Ações, omissões, erros, aprendizados, angústias, decepções, mas também crescimento, evolução, né? Satisfação, conquistas. Então nós somos esse misto. E como nós já tratamos aqui, em nosso processo evolutivo, nós somos consequência, ou nós nos manifestamos de acordo com as influências, tanto a influência da nossa genética, ou seja, o que herdamos dos nossos pais, o meio onde nós vivemos, o tipo de cultura que nós temos, né, a religião na qual nós fomos criados, a moral que nos influenciou o nosso crescimento, tudo isso afeta a nossa forma de ser e a nossa forma de se manifestar nesse plano físico. No entanto, a nossa personalidade, o que nós chamamos também de paragenética, ela prepondera, ela domina, ela se sobressai a essas duas outras influências, que é a influência física do corpo físico e a influência social ou do meio social no qual nós reencarnamos. Então, a nossa personalidade ela tem uma predominância sobre essas outras duas forças, e nós vamos nos moldando, agregando mais conhecimento, mais informação, aprendendo as leis de convivência social, as leis da natureza, respeitando, modificando, aprendendo as nossas ações e vendo qual é a melhor forma de juntos evoluirmos, né? Então, um dos princípios básicos do Espiritismo é a reencarnação. Você entender, compreender que você está em uma fase, em uma vida, em uma encarnação, e que nós já tivemos várias outras, e inevitavelmente teremos inúmeras outras, né? Que neste plano físico, energético, não existe ninguém perfeito, ninguém bom. Se tivesse, não estaria encarnado, né? Então, nessa dimensão física, encarnado, não temos nenhum espírito assim, de alta evolução. Até porque penso que espíritos de alta evolução não se adaptaria tão bem neste corpo que ainda é animal. Então, esse corpo ele é adaptável para nós, que já temos um certo domínio, viemos de um corpo animal um pouco mais rústico, né? Animais ainda sem a inteligência como nós nos manifestamos hoje, e temos esse corpo aqui um pouco mais aperfeiçoado, decorrente aí do processo da evolução da natureza
e que facilita a nossa consciência a se manifestar nesse plano de realidade. Mas nós precisamos entender que nós estamos buscando não a perfeição, mas a evolução. E a diferença entre uma coisa e outra? Sim. Por quê? Porque perfeição seria uma moldura que você preveria como sendo essencial, o importante. E no processo evolutivo, todos nós tivemos vivências diferentes, trajetórias diferentes. Então, nosso tipo de evolução ou de perfeição, que eu penso que não é a nossa meta, não é a perfeição, mas ser o melhor que nós somos dentro das nossas particularidades. Não existe, por exemplo, a fruta perfeita é a maçã ou a banana. Ambas são perfeitas por serem únicas. Então você não é perfeito se comparando com os outros, ou buscando uma forma ou uma fórmula pronta. Não, você é perfeito por ser você. Ter a sua capacidade de aprender, desenvolver seus atributos, desenvolver suas características, desenvolver suas habilidades, se perceber como um ser passível de erros, passível de aprendizado, não se culpar com isso, ver quais são as consequências e tomar decisões inteligentes que facilitem as suas encarnações. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a despertar como ser humano, você percebe que você pertence a um grupo. Esse grupo de seres em evolução depende do seu bom desempenho. Então, quando você tem uma vida em alto nível de desempenho moral, você prejudica menos os outros e já tem habilidades para ajudar ainda mais os outros no processo evolutivo, você acaba agregando, otimizando, facilitando o seu processo evolutivo e o desse grupo evolutivo. Então, evolução é quando você começa a se perceber como parte de um todo. Você faz parte de um todo. O outro sou eu sou o outro, no sentido de que as minhas ações têm consequências e essas consequências influem na vida de muitas pessoas. Então, quando nós nos percebemos como seres humanos, nós também nos percebemos como integrantes, conectados uns aos outros. Tanto em plano horizontal, ser humano com ser humano, encarnado com encarnado, como no plano vertical, né? Desencarnado com encarnado, né? E desencarnado com encarnado. Então, alma, espírito, espírito, alma. Nós temos esse nível de interação. A nossa grande família não é só a família consanguínea, a nossa família física, imediata, prioritária, que está próxima, né? A nossa família ela é muito mais ampla. Certamente nós temos famílias espirituais ou familiares espirituais por laços de afinidade conosco em todas as nações e certamente também temos amigos, pessoas que nos são afins, que têm afinidade conosco nos umbrais, né? Penso que não é só um umbral, tem números, né? Nos umbrais, nas colônias, em locais de estudo, talvez em outros planetas, né? Então nós ainda estamos um pouco limitados no sentido de perceber essa outra realidade. Então, aqueles que tiveram a sensibilidade de perceber essa realidade não física e começaram a relatar, a escrever, a pesquisar, como a grande contribuição que nós tivemos de Allan Kardec, que teve aí esse trabalho de organizar as ideias, né, manifestada por espíritos em diversos locais, revelando aí os bastidores da vida. E hoje nós, com essas ferramentas, podemos otimizar, talvez com a nossa mediunidade e sensibilidade, também treinar e perceber a realidade não física para entendermos melhor como é que funciona a vida e entendendo como funciona a vida, você tomar decisões mais inteligentes dentro desse processo. Isso é evolução. O sofrimento, ele parece ser normal, mas o sofrimento também me parece ser algo psicológico. É o seu nível de decepção ou o seu nível de angústia com as ações, os resultados, as consequências, os fenômenos, os fatos. Quando você visualiza isso de forma pessimista, quando você vê a vida pelos olhos pessimistas, você acaba sofrendo. Já tem pessoas que passam por desafios idênticos e acham a vida ótima, prazerosa, feliz.
Então, evoluir requer muito trabalho. Trabalho não necessariamente quer dizer sofrimento. Para nós é porque uma das leis da natureza é a lei da economia de energia. Então, se a gente puder ficar parado, não fazer nada, a gente prefere. É uma das leis da natureza. Mas a gente tem que saber que a consciência não é natureza. A nossa consciência ela é algo além, ela é um complemento da natureza. A natureza é matéria, matéria é energia. Nós somos consciência, nos manifestamos através da matéria. Então, o nosso ânimo, a nossa vontade, ela pode sim ser muito superior e até estimular o desenvolvimento da matéria e a energia da matéria para que saiamos da inércia, né? Deixamos de ser planta, começamos a nos movimentar como animais e hoje já nos movimentamos como intelectuais, né? Com os pensamentos, com as energias, com as emoções. E tudo isso é um processo evolutivo. Então, aproveitando essas formas que nós temos hoje de nos manifestar, é que nós começamos com a tarefa da consolação. Quando nós nos tornamos humanos, nós começamos a nos preocupar com o outro. E o que é essa tarefa da consolação? É quando alguém chega com um problema e eu já me predisponho, já acabo doando o meu tempo para acolher esta pessoa, para orientar certas vezes, mas muito mais para acolher, não é? Dar um ombro amigo, pacificar nos momentos de dificuldade. Só que a tarefa da consolação ela é importante. Você já começa a esquecer um pouco de você e a se preocupar com o outro. E aí você percebe que se preocupando com o outro, você também se energiza, você também se sente bem. Então a tarefa da consolação é uma das tarefas que a gente mais faz e tem um retorno imediato. Porque a gente sente na hora o resultado da nossa intervenção, das nossas palavras que acalma, né? Então a pessoa fica grata e a gente recebe o feedback, o retorno, aquela energia benfazeja imediatamente. Então nós acabamos gostando de fazer a tarefa da consolação e ela é importante. O segundo tipo de tarefa é a tarefa do esclarecimento. Quando nós, conforme já vimos aqui em outros episódios deste programa, quando nós estamos presos ao nosso grupo karma, isso nos deixa presos ao processo de reencarnação. Ou seja, toda vez que as pessoas que eu ofendi, atrapalhei o processo evolutivo, ou ajudei em demaseio, ou as pessoas que me atrapalharam em meu processo evolutivo, que as nossas energias estão conectadas, onde quer que eu reencarne, eles também reencarnam. Onde quer que eles reencarnem, eu também reencarno, sem muita liberdade nesse processo. Eu perdo a minha liberdade à medida de que eu planto e fico submetido à lei da colheita, né? Então, quando eu tenho esse tipo de desajuste energético com as outras pessoas, necessariamente nós precisamos reencarnar juntos, no mesmo grupo, para equilibrar aqueles desequilíbrios do passado. Então, enquanto eu não saio dessa minha condição de prisão kármica, ou prisão grupocármica, e minha liberdade ela é restrita, e eu não começo aí a estudar os fenômenos da vida, a estudar as verdades tantas que a gente ainda precisa investigar. Mas, à medida que eu vou me desvinculando do meu grupo karma e tendo consciência de quem eu sou como consciência, como espírito, eu começo a estudar. E aí eu começo a desenvolver a tarefa do esclarecimento. Muito mais difícil, muito mais problemática. Por quê? Porque você vai trazer novas informações e desde os tempos remotos, toda vez que você traz um novo conhecimento, uma nova informação, a gente era ateado fogo, né? A gente acabava morrendo em uma fogueira por revelar novos conhecimentos, por revelar novas posturas. Em nossa sociedade, a intolerância, em pleno século XXI, ainda é muito evidente. Então, quando se tem pessoas que pensam diferente, que trazem uma ideia, que não é nem tão nova, às vezes é só uma abordagem diferenciada, né? Essa pessoa ela já é agredida, já é atacada, já é desrespeitada. Aí nós acabamos mostrando o nosso lado animal, né, em detrimento do nosso lado humano, de entender as diferenças, de buscar compreender, de crescer nesse processo.
Então, a tarefa do esclarecimento ela é extremamente difícil. Às vezes, em uma encarnação, você demora toda uma vida estudando para poder esclarecer pontos, né? Esclarecer verdades, esclarecer fatos que está acontecendo e você já está se dedicando a isso, né? Há pessoas que estudam a vida toda para descobrir a cura de um câncer, né? A cura de uma doença biológica. E nós, como espíritas, né? A nossa grande batalha é compreender, através da pesquisa, da observação e da vivência, os fenômenos entre o plano físico e o plano espiritual e começar a debater sobre, a esclarecer sobre. Por quê? Porque em uma dessas investigações, ou em inúmeras dessas investigações, se percebeu que a influência do plano espiritual sobre as pessoas encarnadas é enorme e é uma das maiores doenças que nós temos hoje. Pensamos nós que somos livres em nosso pensar e em nosso agir, mas na maioria das vezes nós somos influenciados e contaminados com pensamentos externos, seja do meio que você vive, seja desses seres desencarnados em desequilíbrio, às vezes causado por nós mesmos, né? Nós erramos, faz parte do nosso processo de crescimento. Então você não tem discernimento, você não tem clareza para pensar. E só dos espíritos nos revelar essa influência negativa, e também temos a positiva, né? Temos os dois tipos de influência. Do plano espiritual no plano físico, e aí o patrocínio das guerras, dos conflitos, das brigas, o quanto que isso alimenta energeticamente espíritos ainda doentios, né? Doentios, e como entendendo esse processo, nós podemos prever defesas, né? Defesas do pensamento, uma vez que quando você pensa mal do outro, você se conecta com esse tipo de espírito, que aí acaba agravando o seu processo, ele suga a sua energia, ele deixa mais agressivo, você ataca o outro e as brigas estão feitas. Então, se você sabe que o gatilho para essa reação é pensar mal do outro, então você tenta modificar. Quando você combate a causa, você modifica as consequências. Então, a consciência, você se perceber e entender o impacto das suas ações dentro da realidade, é muito importante. Agora, o trabalho para você conseguir esclarecer isso a pessoas que são dogmáticas. O que são dogmáticas? Tem verdades que elas acham que são absolutas. Não existe verdade absoluta. Toda verdade é passível de ser debatida, refletida, pensada, organizada, pesquisada. Não é a negação por si só. Isso não existe ou isso existe. É a vivência. Acho que a maior verdade que você pode admitir é aquela verdade que você vive, independente do que alguém diga. O que você vive para você é uma verdade. O que os outros nos dizem são hipóteses, né? São questões que nós podemos vivenciar. Então, se uma pessoa chega para você e diz que tal pessoa não presta, que tal pessoa é ruim, ok, é uma informação. Mas para você é uma hipótese. Às vezes, com aquela pessoa, a pessoa se manifesta tão ruim, tão má. Mas às vezes com você não. São as questões de afinidade. Então, para você, se você conhecer a pessoa, você vai dizer, não, aquela outra estava mentindo, né? Não necessariamente. Ela estaria falando a verdade com base no nível e no tipo de relação que elas têm. Então, nós temos a tarefa da consolação, que é você passar a mão na cabeça, acolher, abraçar, e a pessoa se sente bem. Só que a tarefa da consolação, ela é importante, ela acalma, tranquiliza. Só que ela não é tão benéfica quanto a do esclarecimento. Ora, chega uma pessoa, estou com um problema em meu relacionamento. Você a acolhe, protege, pronto, ela volta. Tempos depois ela volta também. Estou com problema de novo nesse outro meu relacionamento. Você acolhe, protege, ela volta bem satisfeita para casa. Depois ela volta de novo. Estou com problema de novo com meus relacionamentos. Você diz, oxe, como assim? Agora, se você parar, estudar o caso e analisar, e aí você, toda vez que você tem a boa intenção de querer ajudar os outros, inevitavelmente você cria uma ponte com o seu anjo de guarda e com o anjo de guarda. Assim a gente denomina na doutrina católica, né? Como anjo de guarda. Então, incorporamos isso ao espiritismo.
na ciência a gente chama de amparador. Nossos pais biológicos são nossos amparadores, é que nos dá amparo até a gente se tornar adulto. Nossos amigos especialistas em assistência, em ajudar os outros no plano espiritual, na ciência nós também chamamos eles de amparadores. É como se fossem nossos pais que nos assistem naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente ainda não entende, né? Então, toda criança precisa de um adulto porque ela ainda não entende as consequências de seus atos. Então, enquanto encarnados, nós temos pessoas que nos ajudam no plano espiritual porque nós não percebemos a realidade espiritual de forma integral, completa. Então, é interessante você perceber e entender como é esse nível de assistência. Então, quando você está predisposto a ajudar o outro, você entra em contato com o seu amigo que está lhe ajudando, um técnico especialista, que já viveu esses processos inúmeras vezes. E aqui eu não estou falando de espíritos que a gente chama de espíritos cegos, né? São familiares, parentes que lhe querem bem, pensam que está lhe ajudando, estão próximos de você, lhe inspiram inúmeras coisas, mas eles não entendem a consequência das suas ações. Então a intenção deles é boa, mas eles não são qualificados, né? Ajuda quem tem competência. É a mesma coisa de, eu vejo uma pessoa sofrendo um infarto, e eu vou lá tentar fazer uma cirurgia nela. Por mais que a minha intenção seja boa, eu não sou qualificado para isso. Então, em vez de eu ajudar, pode ser que eu atrapalhe. Então, os espíritos cegos ou guias cegos também têm essa intervenção que pode ser muito perigosa conosco. Então, a gente precisa separar. Às vezes, eles vêm querendo nos ajudar, a gente percebe que é eles quem precisam de ajuda. E aí, você os recepciona e os orienta. Então, quando eu, através da tarefa do esclarecimento, estou disposto a entender qual é a origem do problema do outro, eu me conecto com o meu não, ninguém é de ninguém, né? Mas com este amigo espiritual, técnico e especialista, me conecto também com o amigo especialista da outra pessoa e também me conecto com os devedores, ou os credores da pessoa, os inimigos latentes que a estão influenciando, e às vezes também esse processo ainda puxa os meus, né? Os meus desafetos, as minhas desorganizações do passado, as minhas inconsequências. Então você fica dentro desse polo entre o positivo e o negativo, você recebe as inspirações, entende o que é que está acontecendo e você diz, eu vou passar a mão na sua cabeça hoje, lhe tranquilizar. Mas o seu problema é o seu temperamento. Ou você muda a sua postura de temperamento, você se torna uma pessoa mais agradável, ou você vai continuar tendo problemas. Então, há uma grande diferença entre a tarefa de consolação, que é só você acolher e proteger. Não, tudo vai dar certo, você vai passar por isso, tudo isso passa. E outra coisa é você dizer, passa, tudo passa, isso vai ficar melhor, mas aqui existe um problema, e o problema é esse. A pessoa, ela pode resolver se ela quiser. A gente não pode obrigar ninguém a resolver os seus próprios problemas. Mas nós temos o dever em, sabendo, esclarecer a pessoa. Aí é uma decisão dela. Se ela decidir mudar ou não, é uma consequência dela. Mas pelo menos ela já sabe que tem uma causa e essa causa precisa ser combatida. Se ela não combater a causa, ela pode trocar de parceiros, pode mudar as amizades, o tanto que for, sempre vai causar um desajuste, sempre vai causar uma consequência. O terceiro tipo de tarefa, nós temos a tarefa da consolação, a tarefa do esclarecimento, e a terceira, que é o tema de hoje, a tarefa energética pessoal. Então, além de você esclarecer, nós somos seres que produzimos energia, nós vibramos energia o tempo todo. Então, a nossa energia ela pode ser doada para ajudar nos processos de reconstituição dos corpos dos espíritos que morrem em desajustes, né? E podemos ajudar também no processo de cura e de melhoria do próprio corpo físico de pessoas encarnadas, assim como nós. Então nós, em parceria com os especialistas do plano espiritual, conseguimos fornecer energia para processos importantes no processo evolutivo. Então vejamos, no primeiro tipo de tarefa, chamada tarefa da consolação, eu só acabo doando o meu tempo, né? E as minhas palavras de conforto, aliviando a pessoa temporariamente.
Na tarefa de esclarecimento, eu já estou doando, além do meu tempo, o meu conhecimento, porque eu me dediquei um tempo a mais a investigar o que é que está acontecendo na situação e a propor e a levantar hipóteses das possíveis causas do problema e de como combater. Na terceira, eu já estou doando a minha energia. Então já é um nível de despreendimento gigante. E é nesse sentido que a gente tem que crescer, né? Primeiro você aprende a consolar as pessoas, depois você aprende que você, para ser melhor na sua consolação, você precisa estudar, se especializar, compreender como é que a vida funciona, para você ser mais pontual, para você ajudar de forma mais efetiva, né? E ajudando de forma mais efetiva, você já pode doar energias. Então, doando energia é uma tarefa energética pessoal. É indelegável, você não pode transferir isso, e é um processo, é uma característica evolutiva nossa. Então, essa técnica, que é técnica, né, é uma técnica da TENEPS. O que seria essa técnica da TENEPS? Se a TENEPS porque todas essas tarefas, elas são, o seu nome é reduzido na ciência. Por exemplo, tarefa da consolação. Aí o nome da tarefa da consolação é TACOM, tarefa da consolação. A tarefa do esclarecimento é TARES. Então, eu pratico TACOM e eu pratico TARES. Aqui, como nós estamos conversando sobre informações, pesquisas, investigação, essa é uma tarefa do esclarecimento. A gente está tentando passar, né, os bastidores da vida para que, com base nessas informações, cada um modifique a sua vida se achar pertinente, né? Então é uma TARES. E tem a tarefa energética pessoal, que é essa doação espontânea de energia para patrocinar os fenômenos espirituais, para ajudar os seres desencarnados e os encarnados que aparecem para você ou que vêm até o seu, em busca do seu auxílio. E a tarefa energética pessoal é chamada de TTE, que é tarefa, né? Tarefa energética pessoal. TENEPS, tarefa energética pessoal. Porque fica mais fácil você falar, porque toda vez que você for falar tarefa energética pessoal, a gente reduz, isso é uma TENEPS. Então, o que é a TENEPS? É a doação de energia que a gente faz espontaneamente em prol dos fenômenos espirituais para ajudar. Quase todos nós fazemos TENEPS, mas nós fazemos a TENEPS de forma inconsciente. E viver, evoluir, é um processo de consciência. Nós precisamos dominar os fenômenos que estão sobre o nosso domínio, né? Tudo que é do nosso corpo e tudo aquilo que a gente participa, é interessante que a gente participe de forma consciente. Porque participando de forma consciente, nós temos uma liberdade maior de atuar de forma acertada. Então, a tarefa energética pessoal, ou a TENEPS, é uma prática proposta aí pelos evoluciólogos, ou seja, quem estuda o processo da evolução, e ela é uma técnica que se orienta, que se faça apenas depois da sua maturidade biológica e da sua maturidade como ser humano. E isso acontece quando? A partir de quando você atinge a meia-idade de vida. Por exemplo, estima-se que a idade média do ser humano é de 70 anos. Então, certamente você vai adquirir estabilidade emocional, estabilidade financeira, suas rotinas vai ser mais previsível a partir dos 35 anos. Então, se recomenda que essa tarefa energética pessoal inicie a partir dos 36 anos de idade, né? Para que você já comece e não a interrompa, porque é um processo que, uma vez começado, você sempre vai ter demanda. E tendo demanda, é importante que você trabalhe nesse sentido, senão às vezes pode até desajustar uma coisa ou outra. Porque você começa a trabalhar com a tarefa energética pessoal, todos os espíritos carentes e necessitados, eles podem sim ser incluídos como seus pacientes, né? E aí você precisa ter essa predisposição. E já é assim um ato de abnegação gigante. Então não só de pessoas físicas, mas de pessoas não físicas, de seres desencarnados. A gente sempre tem a assistência do pessoal do plano espiritual para nos auxiliar.
É recomendado também, além da idade, que é um critério importante, porque não adianta você começar como adolescente, aí você começa, e depois acaba deixando de mão, aí você entra no que a gente já denominou aqui de porão consciencial, que são aquelas manifestações da gente, primitivas ainda, egoístas, antissociais. Então, é melhor você esperar um tempo de maturidade para você perceber se de fato para você isso faz sentido e isso é importante. Se faz sentido e é importante, aí você começa a fazer, porque é uma técnica que você precisa fazer pelo resto da vida ou até quando você tiver lucidez. Porque a gente sabe que com a deterioração do corpo, nós começamos a devolver a energia para o cosmos. Então a gente começa a perder vitalidade. E quando a gente perde vitalidade, às vezes a gente não mantém o discernimento, né? A gente vai ficando com Alzheimer, vai tendo um problema aqui, outro ali. E aí é impossível manter um trabalho de energização, de mandar energia para os outros, sem lucidez. Nós fazemos isso de forma um pouco espontânea quando estamos nos centros espíritas, quando damos passe, quando estamos em reuniões mediúnicas, que recebemos ali conexão com espíritos e acabamos ajudando essas pessoas. Então, essa tarefa energética pessoal é só um nome técnico que a ciência dá. Ciência, sim, paraciência, né? Porque a paraciência estuda a consciência, não estuda o mundo físico. A ciência convencional estuda o mundo físico, só a superfície, a epiderme, a pele, né? Já a ciência que estuda a consciência, essa nossa forma de se manifestar, ela já estuda todos os nossos comportamentos mais espirituais, por assim dizer. Então, é importante ter esse critério da idade. Tem idade para começar. Claro, se você já tem maturidade, se já faz sentido para você, você pode começar em qualquer idade, né? Mas é importante você esperar que o seu corpo já se adaptou, você já sabe o que quer da vida, você já está mais equilibrado. Um adolescente bem desequilibrado não seria recomendável iniciar uma tarefa energética pessoal em que pese, digo, de forma constante, né? Diariamente, no horário próprio. Além do critério idade, tem o critério pontualidade. Todos nós que trabalhamos com espiritualidade, nós sabemos que a espiritualidade também precisa de organização para ter uma atuação mais pontual, dinâmica e efetiva. Então, você escolhe entre as 24 horas um período entre 3 horas, e nesse período de 3 horas, por exemplo, das 5 da manhã às 8, você tira 50 minutos diariamente dentro desse período, ou seja, você já está deixando um tempo enorme de flexibilidade para imprevistos ou coisas do gênero. Então você escolhe 50 minutos e você se dedica a esses 50 minutos à energização, a mandar energia. Aí as pessoas vão aparecendo em sua tela mental, os seus amigos espirituais especialistas vai trazendo pessoas para você auxiliar, e aí você vai tendo. É uma espécie de mediúnica pessoal. Então, temos o critério da idade, acima dos 35 anos, ou seja, com os 36. Temos o critério do horário certo e determinado para o resto da vida. Você não pode ficar modificando o horário, porque isso dificulta a organização do pessoal do lado de lá, né? Então, é muito importante a questão do horário e o tempo mínimo, que é de 50 minutos. O local é importante. Se você tem condição financeira, você pode, em sua casa, ter um espaço só para isso, né? Mas se não, você pode fazer no seu leito, na sua cama, ou em uma poltrona, ou até mesmo em pé. Mas é interessante que você esteja confortável, porque quem trabalha com mediunidade, a gente sente a conexão com a espiritualidade, que a gente chama de semi-possessão, né? Não é aquela possessão demoníaca que ou aquela possessão vulgar que a gente vê que você é dominado inteiramente por um espírito e você perde totalmente seu controle. Não. Toda vez que a gente está em um centro espírita, até ministrando uma palestra, ou dando um passe, ou em uma reunião mediúnica, nós nos conectamos com a espiritualidade. Essa conexão ela é uma semi-possessão, como a gente chama. Você se mantém lúcido, mas você sente que há energia circulando pelo seu corpo que não são exclusivamente suas. E isso é uma semi-possessão. Então, há essa semi-possessão benigna. Você se conecta com os seus amigos especialistas em ajudar e você começa a doar energia. Aí você sabe para onde direcionar, o que fazer, tudo direitinho vai acontecendo. Vai haver cobranças e desafios. Os 6 primeiros meses podem acontecer fenômenos, podem acontecer desavenças, tudo na sua vida e na sua casa pode se desajustar.
É normal. Quando você começa a modificar um hábito, quando você começa a se predispor a ajudar, você vai ter cobranças e vai ter ataque. Se você já determinou o seu horário, já iniciou a terapia energética pessoal, se adapte ao horário. Mudou é horário de verão, modifique também. Porque aí você se ajusta à claridade, a tudo direitinho. Tem que ser um quarto escuro, você tem que estar totalmente isolado, porque a luminosidade acaba queimando o ectoplasma, que é o que a gente doa para esses fenômenos. Então é importante um ambiente escuro, favorece bastante o processo de energização. Se vierem visitas, né, você pede para esperar. Tem que ser pontual, tem que ser algo sério. Você está lidando com vidas, né? Então, há que tratar com todo respeito. Então, você pede para esperar, atende depois, remarca essa visitação, né? Tem que ter esse nível de comprometimento. A dificuldade é que é pro resto da vida, você tem que ter uma disciplina, né? E sempre se manter consciente, saber o que é que está acontecendo no processo, saber quem é você, qual é o seu nível de atuação, para que você também não vire um joguete, né? E uma das coisas importantes, para você conseguir tanto fazer consolação, como fazer a tarefa do esclarecimento, que é escrever uma obra, escrever um texto, é fazer um esclarecimento de uma forma ou de outra, quanto essa tarefa energética pessoal, é impossível você fazer esse nível de assistência sem organização. Então é imprescindível que você tenha um nível de organização. Por isso que é importante você já ter a meia-idade média, né? Porque com a meia-idade média, ou seja, acima dos 30, 35 anos, você já sabe a sua rotina, você já tem uma previsão, você já se conhece, você já sabe quais são os horários que você estará disposto, quais são os horários que você vai poder usar para isso. Então, é importante o autoconhecimento para você ajudar os outros, otimizar a sua ajuda aos outros. E quando você começa a ter NEPs, essa terapia energética pessoal, você começa a ajudar as pessoas que você tem desajustes e débitos ainda encarnado. Você não vai precisar reencarnar com elas para começar a reparar os seus erros do passado. Quando você doa energia e as equilibram, dando a oportunidade para que elas reencarnem de forma mais equilibrada, mais lúcida, melhor, você já está resolvendo o seu grupo karma. Então isso vai lhe libertando dessa obrigação de renascer. Isso é muito importante, porque vai lhe deixando mais livre para ser um pesquisador, para entender os fenômenos da vida, trazer novas inovações ao nosso planeta e possibilitar a nossa evolução como um todo. Então, assim, quando você começa a se libertar do seu grupo karma e você começa a demonstrar que tem uma personalidade e a dar bons exemplos para o plano extrafísico, você começa a evoluir de fato, né? Você começa a sair deste patamar que a gente está e passar para um nível de consciência, um nível de sabedoria bem maior, onde sua liberdade é maior de atuação. Porque nesse plano que a gente está, nós não temos liberdade propriamente dita. Nós temos uma relativa liberdade, mas estamos ainda colhendo frutos, principalmente das nossas ignorâncias, né? As ignorâncias fazem a gente sofrer bastante. É importante também saber que essa tarefa energética ela pode ser feita durante as viagens, na verdade deve ser feita, né? Porque é algo que não pode parar. E mesmo que você vá para outros países, que os horários são diferentes, você tenta manter o mesmo horário adequando. Se aqui você faz às 5 da tarde, vai para um outro país, faça lá também às 5 da tarde, até você se adaptar ao fuso horário, né? Se você e sua companheira ou companheiro fazem juntos, pode fazer até no mesmo lugar, pode ser na cama, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas não pode fazer ao mesmo tempo, porque as energias de um podem interferir nas energias do outro. Isso dificulta um pouco o direcionamento do trabalho, as assistências, e às vezes durante a TENEPSE você vai escrever, às vezes você acaba tendo psicofonia, você acaba falando, né? E se tiver outra pessoa, ela pode estranhar tudo isso, você pode ficar constrangido. Então isso pode lhe reprimir, pode reprimir as suas energias e você não vai atuar em sua melhor performance. Então
é uma tarefa muito pessoal, muito íntima. Então é interessante atentar para isso, né? Quem é que não pode fazer de jeito algum a tarefa energética pessoal? Primeiro, quem estiver assediado, tiver um assédio muito pesado, ele não vai conseguir fazer. Ele vai começar, mas vai haver interferências. Então a gente precisa cuidar primeiro desse assédio para depois poder, ou dessa obsessão, para poder iniciar. Ser corrupto ou se autocorromper, o que é isso? Eu defini para mim que não vou mais beber, por exemplo, e acabo voltando e bebo. Isso é corrupção, né? Eu determino que não vou mais pensar mal dos outros, acabo pensando ou me permitindo pensar. Você fica fazendo negócio com você mesmo, né? Abrindo exceções. Então, tudo isso são corrupções. Então, se você tem um nível de autocorrupção grande, não é interessante começar. Vá se planejando para talvez começar na próxima encarnação, quando você melhorar esse seu padrão. Quando você se desconecta do seu amigo espiritual especialista. Por que isso é possível? Os amigos espirituais que são especialistas, eles respeitam sempre a vontade da pessoa. Então, se você estiver disposto e quiser ajudar, eles podem sim mandar inspirações, energias, e você percebe. Agora, se você teima em fazer coisas não tão certas, né, eles também não insistem. Então, se você se divorcia dos seus amigos espirituais que são capazes de lhe ajudar, com posturas, com ações e tudo mais, você também está inapto, porque é um trabalho conjunto, não é um trabalho só seu. É um trabalho seu junto com a espiritualidade. A estagnação, o que é isso, a estagnação? É quando você não quer mudar. Não existe, né? Não existe evolução sem mudança. Então, você precisa aprender algo novo, você precisa estar se modificando. Se você é uma pessoa estagnada, tem maus hábitos, é sedentário e tudo mais, você não cuida do próprio corpo, como é que você não cuida do que é seu, de você mesmo? Então, você não está qualificado ainda para se predispor a ajudar os outros. Agora sim, não precisa ser perfeito para ajudar. O processo das energias, nós dominamos eles mesmo de forma inconsciente. Então você pode sim doar energias sem ter todos esses requisitos ou esses impedimentos. O que você não pode fazer é essa técnica diariamente, em um mesmo horário, no mesmo local. Porque isso vira rotina, né? E é um compromisso. Você pode fazer esporadicamente, né? Uma vez na semana, em locais diferentes, para não gerar ali um consultório, uma UPA, né? Que você vira uma unidade de pronto atendimento quando você trabalha com isso. Então, se você ainda não tem todas as qualificações próprias para a TENEPSE, isso não quer dizer que você não possa doar energia. Você até deve, porque você vai começando e aí você vai se modificando. Porque, por exemplo, se eu sofrer um acidente, eu vou direto para a UPA, não tem outro lugar. É lá que eu devo ser assistido. Se os profissionais que estão lá, que são responsáveis por esse atendimento, não estiverem na hora que eu chegar, é uma desassistência. Então eles vão me prejudicar, porque em vez de eu ir para outro lugar, que certamente me atenderia, eu fui para lá, perdi tempo, posso sofrer mais. Então nós também nos tornamos, quando nos predispomos a ajudar, uma unidade de pronto atendimento. Então é muito ruim para o espírito chegar até nós, ou as pessoas até encarnadas, que também chegam fora do corpo, mas vêm, né? E a gente não está naquele horário, a gente, sei lá, está envolvido muito ainda com seus problemas, com seu próprio ego, né? Então é um compromisso, mas isso não quer dizer que você não possa começar de forma individual e esporádica, né? As idolatrias, se você é muito fanático, se você ainda é muito arraigado com coisas, com objetos, ainda é muito tem cisma com tudo, ou idolatra mesmo, eleva um instrumento, uma coisa acima do valor que de fato tem, isso também dificulta o seu processo, porque você está agindo ainda como um animal, você não está usando a parte racional, que é a sua consciência. Você está aí de alguma forma fugindo de si mesmo em várias situações, em vários níveis. Então é interessante que você entenda o que a gente tem que admirar a vida, o crescimento, não pessoas, objetos, porque isso aí você está limitando a sua capacidade racional. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que teme, vamos dizer,
o demônio, a figura do demônio, um ser chifrudo. Aí é muito fácil um espírito acabar com sua intenção de ajudar os outros, ele aparecendo para você com essa figura alegórica, né? Isso é uma espécie de idolatria. Ou também, tipo, eu sou filho ou seguidor de Maria, por exemplo. E aí aparece um espírito transvestido ou transfigurado de Maria e me orienta a fazer coisas que não são tão dignas, né? A idolatria é você seguir cegamente algo, é quase como um dogma. Então você precisa ter discernimento. Então assim, apareceu essa figura satânica, certo, é um ser como outro qualquer. Se está aqui, ele precisa de assistência. Não importa a aparência. Apareceu Nossa Senhora aqui na minha frente. Ok, é um ser que também precisa, talvez, de assistência, né? Já que está aqui, se veio me recepcionar. Se vier para me orientar, certamente ele não vai precisar usar nenhuma figura alegórica, né? Então essas idolatrias, elas atrapalham muito mais do que ajudam, porque pode mexer com seus egos, né? E tirar o seu discernimento. A intenção, ou seja, o ato de pensar mal dos outros, é um dos piores hábitos que acaba envenenando as nossas energias e contamina. Você ataca o outro energeticamente quando você pensa mal. Então é um comportamento que a gente precisa abandonar, por exemplo. E, infelizmente, dentro do próprio espiritismo a gente tem alguns estigmas. Claro, a gente veio do catolicismo, então a gente ainda não soltou totalmente os estigmas que a gente tem. Por exemplo, nós somos contra o aborto. Aí chega uma mulher que abortou. Ninguém tem o direito de criticar. É uma escolha dela. Eu posso esclarecer. As consequências serão essas. Talvez não. Talvez o espírito entenda, né? Vai saber qual é o jogo que eles estão ali, qual é os laços que eles têm. Eu não tenho o direito de julgar. Eu posso consolar, né? Não, vem cá, você perdeu um filho, né? Isso é traumático. Eu consolo e depois esclareço. Quando ela estiver bem tranquila, eu disse, existem consequências, é uma vida, nem sempre a gente pode interferir nesse processo, a gente não sabe o que é que poderia ter acontecido. Mas você pode se preparar e trazer esse ser de volta, né? Se seu corpo ainda estiver bem, né? Se você não danificou a sua possibilidade de ter filhos. Então, assim, o pensar mal dos outros está dentro de várias atitudes que a gente tem. O nosso irmão é de outra religião e ele pensa diferente. Eu odeio ele porque ele pensa assim. Não tem sentido, né? Ou, determinado político é de uma ideologia diferente da minha. Então ele não presta, então ele é ruim. Não preciso ter esse tipo de sentimento pelos outros. Eu posso julgar os atos? Naturalmente. Atos têm consequências. Consequências podem ser positiva ou negativa. Mas isso não quer dizer que a pessoa é ruim ou boa. Nós somos as duas coisas. Depende com quem nós nos relacionamos. Se tivermos afinidade, nós somos ótimos. Se não tivermos, nós somos péssimos. Então, assim, pensar mal do outro é uma das principais coisas que a gente precisa se desvencilhar. Se desvencilhar para poder ajudar, né? E também não pode fazer a terapia energética pessoal aquele que tem alguma doença, né? Alguma doença física que o incapacite totalmente de ter discernimento e de doar energias benéficas. Então, se você estiver em um período de doença bastante grave, é interessante você cuidar de si para depois cuidar dos outros, né? É muito mais adequado. Não se permite testemunhas humanas na prática da TENEPS. Como dito, é algo muito pessoal. Então, aqui eu encerro essa conversação com vocês, deixando aí essa técnica da TENEPS, ou Terapia Energética Pessoal, que é um passo que eu penso que todos nós precisamos dar. Vocês já imaginaram se pelo menos 50% da população mundial a partir dos 36 anos, começasse a doar energias benfazejas para o plano espiritual e para o plano físico? Eu acho que em menos de um século a gente equilibraria este globo, né? Mas é uma tarefa de esclarecimento um pouco complexa. Há pessoas que terão resistência naturalmente. A gente ainda tem o dogma da reunião mediúnica grupal, né? Exclusiva, fechada. Mas há que se pensar também que todos nós somos sensíveis, né? Sensitivos, e em algum grau temos mediunidade. Então todos nós somos passíveis de doar e receber energias. Então, se nós temos essa capacidade,
E temos aí também nossos amigos especialistas que já evoluíram e nós ainda estamos para aqui, um tantinho para trás em relação a eles, e eles têm essa afinidade conosco e querem nos ajudar, então nós podemos contar com essa parceria para ajudar os outros, ampliar a nossa capacidade de ajudar. Porque mesmo no plano espiritual, muitos espíritos não passaram pela segunda morte e ainda estão na primeira fase, depois que a gente morre, que é a de perturbação, ainda viciado às vontades do corpo físico, e nós, com muita energia nesse corpo físico, conseguimos envolvê-los, modificar, atingi-los positivamente. Então isso é muito benéfico, tanto para nós e para o nosso grupo evolutivo como um todo, e a gente acaba crescendo. Então, tanto a consolação é muito importante, quem sofre, quem passou por grandes desesperos, entende a importância de você ter um ombro amigo, uma palavra certa no momento certo, mas também é muito importante o esclarecimento, de você buscar em si mesmo quais são as causas dos seus sofrimentos, das suas angústias e combater a causa, senão sempre vai acontecer. E a tarefa energética pessoal é você dominar as suas energias e doar essas energias para que você ajude os outros e inevitavelmente você vai se ajudando. Obrigado a todos e até o próximo programa.